guerra, né? É o salmo para quem está guerreando e guerreando contra inimigos fortes, poderosos. É o salmo da guerra. E ele começa dizendo assim, é o salmo, Davi que escreveu esse salmo, porque Davi, o título aqui, que não está na Bíblia, esse título é colocado pelos homens, tá? O salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Existem inimigos na nossa vida que eles são potentes, são fortes, mais fortes do que nós, mas não mais fortes que o nosso Deus. E eles são injustos, porque eles jogam contra a nossa vida e de maneira injusta, de maneira fria. Eles não pensam duas vezes para difamar a pessoa, para criar uma narrativa de destruição sobre a sua vida. Essa que é a realidade. Então, irmão Joel, boa noite, Deus abençoe o senhor aí, em nome de Jesus. Então, ele começa assim, porque havia um desespero na alma de Davi. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Davi já começa entrando direto no assunto. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, e me guarda do homem violento. Você sabe o que acontece aqui? Você tem que entender que o homem mau, geral, claro, é o diabo, mas ele usa pessoas, né? E as pessoas às quais ele usa, no geral, a gente não sabe quem é que é. Porque se você soubesse que uma pessoa está sendo usada pelo diabo para te prejudicar, você tomava suas providências, afastava daquela pessoa, colocava o nome dela na oração. Sim ou não? Mas, na maioria das vezes, nós não sabemos quem é. E o pior, que muitas das vezes o ataque vem de quem está perto, que está batendo no seu ombro, que está dizendo que é com você, mas está mexendo os pauzinhos para te prejudicar. Essa aqui é uma realidade, sim ou não? Essa é uma realidade. Então tem gente que ela tem prazer em prejudicar a outra. Tem gente que ela não é porque ela quer ter o que você tem ou ser o que você é porque ela quer te ver na destruição, ela quer te ver humilhada, ela quer te ver rebaixada, ela não quer te ver na posição para a qual Deus te chamou. Então cuidado para onde você publica, né, nas redes sociais aí, os seus planos, seus projetos, sua família. Cuidado para quem você conta as suas intimidades e os seus projetos. Porque tem gente que fala com você assim, vai dar certo, mas no fundo ela está assim, então é isso que ele vai fazer, é isso que ela vai fazer, então agora eu vou bater de frente para isso não acontecer. O que eu puder fazer para prejudicar essa pessoa, eu vou fazer. Eu vi uma vez, eu trabalhei muitos anos na Serasa, né? Mas Serasa, lá ninguém conhecia Serasa. Eu tinha 19, 20 anos. E aí eu vi uma vez, a gente coletava informações, e eu vi um empresário recebendo um telefonema e alguém pedindo informação sobre um outro empresário. E como eu sabia quem que era o outro, porque eu coletava as informações, eu sabia que os dois eram amigos. Amigos. De às vezes chegar na empresa de um, o outro está lá também batendo papo, tomando café junto, programando viagem junto, programando saída junto. E o outro falou assim, não vende. Irmã Rosa, Deus abençoe a senhora, fica quietinha para recuperar, viu? Em nome de Jesus. E pediu a informação para eles, vendia para o cara, né? Não vende de jeito nenhum, porque isso não presta, isso não paga, isso não quer. E eu fiquei olhando, eu sentado lá esperando ser atendido, e olhando, eu falei assim, gente, mas esse cara é amigo do outro. E ele está falando com o fornecedor para não vender para o outro, porque o outro não presta. E na hora que desligou o telefone, ele falou com o outro assim, fulano querendo comprar lá naquela empresa que eu compro. Ele até pode caminhar, mas ficar igual ele não vai ficar, não. Ele não fez um feitiço, ele não fez nada. Ele deu uma informação.
Uma informação contra a sua vida pode acabar com o seu casamento, pode acabar com a sua empresa, pode acabar com a sua saúde, dependendo do seu estado emocional. Verdade ou mentira, gente? Então, uma palavra, ela pode destruir. E Davi sabia disso. Então ele está dizendo assim: Senhor, me livra do homem mau e do homem violento. Agora no mundo está acontecendo uma guerra e ninguém está percebendo isso. Sabe por que ninguém está percebendo isso? Porque é uma guerra que não dá tiro, é uma guerra que não é biológica, não tem um vírus, mas é uma guerra que vai atingir muito em breve muita gente. Por isso que eu falo, se proteja debaixo da mão de Deus. Porque lá em Apocalipse, quando Deus, eu vou falar qual guerra que é, quando Deus fala assim, olha, é lançado o anjo da fome na terra, mas ele diz assim, desce na terra e alastra fome na terra, miséria e fracasso sobre a terra. Porém, não toque no azeite e nem no vinho. Ou seja, você desce lá e toca o terror, é miséria mesmo. Porém, no azeite, ou seja, naquele que tem o Espírito Santo, no vinho, naquele que tem a marca do sangue, você não toca. Esses vão prosperar, esses vão continuar crescendo, no meio do caos, e o caos está chegando. Vocês viram, nós estamos numa guerra, pastor Nivaldo, você deve saber qual que é. É uma guerra chamada guerra comercial, entre os países. O dos Estados Unidos colocando taxas e tal, está certo, defendeu o país dele lá, pronto, acabou. E aí o outro já coloca taxa, a China também já falou, e vem outro país e fala, o Brasil também fala, daqui a pouco fecha tudo, ninguém compra de ninguém, ninguém vende para ninguém, tecnologia não é passada, remédios não são passados, já vão ter remédios agora, taxados com sobretaxa, pastor Nivaldo. E aí você pensa assim, você vê isso na televisão e fala assim, não tem nada com a vida desse povo. Você tem sim, porque quando isso chegar na farmácia, quando isso chegar no supermercado, quando isso chegar no seu celular, na sua empresa, aí você vai ver assim, mas o que está acontecendo, gente? Porque a Bíblia fala, a Bíblia é explícita em certas crises que vão acontecer. Vai vir esse anjo da miséria, esse cavaleiro da miséria, vai trazer miséria sobre a terra. Passou a ser lá na frente, mas antes vão vir. Gente, a pandemia foi só uma gotinha. Testar controle, fazer uma série de coisas. Domínio sobre as pessoas. Vocês estão entendendo? Pandemia pior ainda vai vir, misericórdia está repreendido. Não, meu irmão, está na Bíblia. Jesus falou que pestes e pragas viriam. Nós temos que... E aquilo que... Às vezes você chega no posto, ou no médico, não sei lá onde você vai, no hospital, o médico olha para você e fala assim... Como ele não sabe o que é, ele fala assim, é uma virose. Vocês já ouviram muito isso? É uma virose. Quem já ouviu isso aqui no hospital? É uma virose. Mas que virose é essa? Que virose é essa? Que virose é essa? Meu irmão, nós precisamos estar preparados. Peça a Deus proteção contra o homem mau, contra o homem violento. Mas não é só aquele que quer acabar com o seu casamento, não. Não é só aquele que quer destruir seus filhos, não. Não é só... Não está uma coisa, não? Não é só aquele que quer... destruir sua vida pessoal, não. É aquele que quer destruir a cidade que você mora, o bairro que você está, o país que você está, porque esse destruindo assim vai atingir você também. Então, nós precisamos entender, estamos em guerra, é uma guerra violenta, e as pessoas hoje não querem Bíblia, oração, jejum, consagração. Você precisa amar a palavra de Deus. Teve um dia aqui que eu não preguei, eu falei, quer saber uma coisa? Nós vamos ler o Salmo 119 hoje, quem lembra disso aqui? Você lembra? Porque se eu perguntar aqui, a maioria nunca leu o Salmo 119 todinho, porque ele é grande, mas do início ao fim, ele fala da importância da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Com a palavra você derrota o homem mau, com a palavra você derrota o homem violento, porque com a palavra você decreta homem violento, homem mau, você está destruído em nome de Jesus. Os teus projetos estão anulados em nome do Senhor Jesus. É essa que é a fé. É essa que é a fé. Gente, guerra antigamente era na base
da espingarda, antigamente, lá atrás, né? Canhão, revólver. A guerra hoje, se o cara chegar, está vendo um filme que eles queriam espalhar um vírus. Aí pegaram 4 caras, olha você ver, pastor, 4 caras entraram num país e tinha 4 aeroportos principais desse país. 4 aeroportos. E eles chegaram e simplesmente um potinho, tamanho dessa carteira aqui, ó, e jogaram no ar-condicionado. Simplesmente jogaram no ar-condicionado, voltaram para o país deles, passado uma semana começou o negócio. Por quê? Você fala assim, ainda bem que eu nem de avião estou voando, mas você conhece alguém que voou, você conhece alguém que vai voar, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, um motorista do Uber, motorista de táxi, motorista do ônibus, alguém, trabalha na lanchonete do aeroporto, foi contaminado e foi para casa, levou para casa. Aí aquela ali, as crianças vão para a escola. Qual é a estratégia do diabo? Então, se eu perguntar que nesta noite, não precisa responder não, mas quem tem uma estratégia atualmente, no papel assim, qual é a sua estratégia para guerrear no plano espiritual? Você não tem. Você não tem. Os olhos estão abertos, mas na realidade estão fechados. Os ouvidos estão abertos, mas na realidade estão fechados. A mente parece que está trabalhando, mas está fechada para essas coisas. Estamos em guerra. Meu irmão, minha irmã, entenda isso, você que está me assistindo aqui. O diabo, o vosso adversário, meu irmão, ele veio matar, roubar e destruir. E aí um pastor cismou de querer dar aula de teologia e falou assim, Jesus não se referia ao diabo nessa passagem, se referia aos falsos profetas. E os falsos profetas são usados por quem? Pelo diabo. Meu Deus, são usados pelo diabo. Então, pensa nisso, qual é a sua estratégia? Você não está fazendo aqui a campanha de quarta-feira? Você recebe essa água aqui, qual a estratégia que você usa com essa água? Ah, pastor, pastor, eu estou juntando água na geladeira, e desde quando você está distribuindo, estou juntando água na geladeira. Não vai adiantar nada. Tem que pegar, joga no teto, joga no chão, joga na cozinha, joga no quintal, joga no cachorro, joga no gato, joga naquele marido abençoado. Joga no você mesmo. Estou precisando tomar um banho dessa água aqui, ó. Qual é a estratégia que você tem? Você está com estratégia, você vem na campanha de quarta-feira, qual é a estratégia? Você vem na campanha, você traz o sectel, você entra no início, recebe a oração, participa do louvor e tal. Você vem, cada elo é um elo. Agora, meu irmão, faça a sua campanha pessoal. Segunda-feira eu vou orar em cima do Salmo 40, terça-feira vai ser em cima do Salmo 143, quarta-feira vai ser em cima do Salmo... Ou então, você pega uma passagem bíblica também, João 8,32, eu não sei, é você. Você precisa ter uma estratégia. Sem estratégia não vai. Você está levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, pergunta se o diabo tem uma estratégia. Tem, e ela está explícita na Bíblia. Matar, roubar e destruir. Principado, potestades, dominadores, extremamente organizados. E você não tem estratégia. E aí você quer vencer o homem mau? Porque Davi, ele orava e ele perguntava para Deus, Deus, eu posso ir? Me dá a estratégia. Aí Deus ensinava Davi, faz isso, desce assim, 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 leva tantos homens, vai, você vai ser vencedor, você vai conseguir. Mas você não tem estratégia contra o homem mau. No versículo 3, aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Eu já falei aqui, né? Que uma palavra pode destruir a vida de uma pessoa, gente. É verdade ou mentira? A tal que os políticos usam muito na narrativa, né? Porque hoje, se você pegar... Gente, eu vi um caso até um tempo já. De uma... Acho que não sei se foi uma mulher... Não, foi um caso de pedofilia. Mas, na verdade, não era o cara que era o pedófilo. Alguém colocou na rede social a foto do cara acusando o cara. Aí na rede social o negócio correu assim, que vai que nem uma bala, né? Não pegaram o cara e mataram no bairro dele lá, Diago. E não era ele. Uma palavra. Então, se a pessoa quiser destruir a vida de outra hoje, é simples, ela vai na rede social, fala uma mentira da outra, meu irmão, para desmentir isso depois, meu Deus do céu. Você pode levar na justiça, você pode ganhar a causa, mas a sua cara vai estar lá, ó, espalhada no mundo inteiro.
Você tem que atualizar. As estratégias de Satanás vão mudando também. Ele vai mudando. E você está como? Tem que usar estratégia. Tem que usar estratégia. Vocês querem ver uma coisa? Todas as vezes que tem essas modinhas na rede social, a última foi, tipo assim, pega a foto da pessoa e depois virava um desenho, um negócio assim, né? E as modinhas acabam rápido também. Qual que é? Posso fazer, pastor? Pode, não tem problema nenhum assim, né? Mas qual que era a estratégia? Tinha um país aí que estava colocando isso, eu não preciso falar que país que é, porque lá, né? Coletando as informações das pessoas. Coletando as informações das pessoas. Meu irmão, o que você acha que o diabo quer coletar suas informações? Lá em São Paulo, há um mês, pouco atrás, 2 meses atrás, tinha pessoas vendendo a íris. Vocês viram isso? Quem viu isso? Você viu? A pessoa chegava lá, aí que já colocava o olho lá no negócio lá. Aí ganhava R$500, acho que era em Bitcoin, não sei como é que ela paga o negócio. O que você fez ali? Eu nem sei. Ela vendeu a identidade dela. Vocês não têm noção do que está para vir para frente aí. Porque a íris é igual isso aqui, ó. Cada um tem um. Ninguém tem uma íris igual a da outra, Alexandre. Ninguém tem a digital igual a do outro, não. Tanto é que tem, sabe, tem filme, tem bancos e tal, que você chega, tem que colocar o olho assim, ó, ele faz a leitura. Porque é igual a digital. Não tem jeito. E eles vão usar isso lá na frente, na guerra que está para vir. Então você precisa estar preparado. É uma armadilha. Vem cá, te dou R$500 só para você pôr o olho aqui. Vou pôr meu olho aí. Me ajuda aí. E as pessoas pegam essas coisas aqui, ó, e vão caindo em armadilhas. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: o diabo, o homem mau, ele sempre vai estar com a armadilha pronta para te pegar. E eu não vejo os crentes atuais orando por discernimento espiritual. Discernimento espiritual, meu irmão, discernimento para saber se é ou se não é. A Bíblia diz: provai todos os espíritos. Provai. Eu lembro disso. Eu não sei se a Ana Paula não estava, não sei se a irmã digo que estava, a professora Vanderlei estava. Tinha uma mulher que lá na igreja, ela profetizava e tal. Você lembrou da vigília, né? E eu estava lá no altar, do lado dos pastores lá e tal. E a mulher veio profetizando. E ela parou na minha frente, está profetizando. E aparentemente era tudo de Deus nisso. E a igreja cheia, foi na vigília, exatamente. Ela dormiu? Depois? O Vanderlei tem uma memória de misericórdia, lembra do sangue. Eu sei que estava na hora do louvor, se a mulher levantou, estava em pé assim, todo mundo em pé no altar, os pastores em pé, e ela veio na minha frente nisso. Eis meu servo e tal. E eu olhei aquele negócio assim e tal. Eu olhei para o pastor Márcio, ele olhou para mim e só fez assim, ó. Aí eu falei assim: cai para trás, Satanás, sai dela, em nome de Jesus. Manifestou na hora no altar. Caiu durinho no altar. Meu irmão, você tem que ter discernimento. Porque tem crente que é assim, chegou alguém e falou assim: assim diz o Senhor. Ele, o Senhor fala comigo. Qual o Senhor que é? Hã? Qual o Senhor que é? Tem crente que por isso que o pessoal fala assim, que é duro entregar a revelação para o pastor Vai, que fica olhando para a gente assim. Fala, lógico, eu estou tentando discernir o que está vindo, né? Se é carne, se é demônio, se é Espírito Santo. Eu fico olhando assim, ó. Porque eu posso provar a profecia, não o profeta, né? A profecia eu tenho que provar o que está saindo dali, o que está vindo daquele canal ali, ó. Se é benção ou não. Gente, o diabo não brinca. Se ele puder, ele te engole, mastiga e cospe. Ele te mastiga e cospe, que engolir não aguenta. E te joga no meio assim, ó, para todo mundo ver que você está destruído, você está acabado. É isso que o diabo quer fazer. E é isso que eles queriam fazer com Davi. E Davi, 4, por favor, Vinícius. Guarda-me, ó Deus, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Meu irmão, se for para parar só nesse versículo aqui, meu Deus do céu, não dá tempo, mas eu podia pregar e posso até pregar um direito sobre isso. Transtornar os meus passos. Os passos refere a quê? Projetos, sonhos.
E o diabo quer levantar pessoas, Tiago, para transtornar os teus passos. Você planejou, eu vou passar por aqui, eu vou fazer isso, mas vai vir alguém, e vai vir mesmo, não preciso profetizar, é verdade, o diabo vai enviar para transtornar os seus passos, para os seus passos não seguirem adiante, para os seus passos dar um passo errado. Fogo nele mesmo, é. Mas se a pessoa não tiver o discernimento, o que acontece? Ela está dando os passos, de repente vê um cão e ela troca o passo e acha que está certo. E depois fala assim, uai, por que deu errado? Mas porque no meio do caminho você não vigiou. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É fogo nele, é pedra nele, é bicudo nele, é tudo nele. Sangue de Jesus nele, porque, sabe por quê? Porque o diabo não dorme. Ele não dorme. Você está na bênção, você está projetando suas coisas, cuidando da sua saúde, cuidando do seu casamento, cuidando da sua família. Numa padaria, num cafezinho, o diabo pode te tirar do sério. Sim ou não? Hã? No supermercado, do nada, pode tirar você do sério. O seu trabalho, pode tirar você do sério. E quando ele tirar do sério, é que você pode caminhar por uma via que você não vai gostar do resultado. Você vai começar a falar palavras que você não queria falar, mas você não estava focado, mas o diabo colocou alguém atravessando o seu caminho para poder desbancar, para poder transtornar os seus passos. Mas Davi, que era um homem inteligente e temente a Deus, Davi não saía para a guerra sem falar com Deus. Davi, a estratégia primeiro dele é o seguinte: eu quero a estratégia de Deus para mim. Então ele diz no versículo 4 do Salmo 40, guarda-me, Senhor. Davi sabia como é que funcionava o negócio. Meu irmão, você tem que parar de romantizar a vida. O filme é tão bacana, né? Você vê o filme, você chora e tal, mas a vida é um filme totalmente diferente. Para de romantizar o evangelho. Evangelho é guerra. É guerra. O diabo quer te engolir, quer te destruir. Então Davi, já sabendo disso, o que ele fez? Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propusou. Gente, ele está dizendo ali, ó, ele se propôs a isso, ele está determinado a isso, a me destruir. Tem pessoas que estão determinadas a destruir sua vida. Tem pessoas nesse exato momento que estão pensando em você. Ah, pastor, que amor é esse? Não, não é amor não, é ódio mesmo. É ódio mesmo. Essa pessoa está pensando em você agora, porque ela pensa em você 24 horas, não porque te ama, porque quer te destruir. E conforme o nível de guerra dessa pessoa, se você bobear, ela te destrói. Ela não só não passa rasteira, ela te pisa, ela te esmaga. Pastor, estou ficando com medo. Não, meu irmão, não fica com medo não, mas você tem que entender que está na Bíblia. Você não lê Bíblia, você não estuda a Bíblia. Davi estava falando de uma guerra. Pode vir nisso, por favor. Os soberbos armaram-me, olha, ele está dizendo, armaram para mim laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, amarraram laços corrediços. Meu irmão, até quando você não vai entender isso? Nesse exato momento o diabo está usando pessoas para arrumar laços e cordas contra você. Estender rede no caminho. Rede para pegar o quê, gente? Peixe. É ou não é? Ou então para pegar aquelas redes que vem de cima assim, ó, para pegar animal na selva. É ou não é? E dentro daqui, meu irmão, você já viu um animal cair na rede? Ele não solta. Ele embola todinho naquela rede. Entra numa rede para você ver dessas redes. Você não sai se alguém não cortar. E é isso que Davi está dizendo. Eles querem me colocar na rede. Você precisa, você que está me escutando aí, você que está aqui, você precisa acordar. O diabo quer colocar você na rede dele. Pastor, não cai de jeito nenhum. Meu irmão, mas quem disse? Você acha que o diabo vai apresentar uma rede feia para você? Vai apresentar uma rede bonita. Mas quando você cair, vai ser aquela embaralhada toda. E Davi está dizendo, Davi era um guerreiro. Como conhecia de guerra esse homem?
tanto no plano espiritual como no plano físico. O que Davi diz no Salmo 140, fala assim: eu conheço o que o inimigo faz, eu sei como o inimigo trabalha, e antes de sair para a guerra física, eu preciso buscar proteção espiritual. Porque, como Moisés falou, eu não dou um passo se a tua presença não for comigo. Eu quero a tua presença. Sem a tua presença eu não vou. Por quê? Porque lá fora o mundo é violento. O diabo não brinca, o ímpio não brinca. Então eu quero a tua presença, Senhor. Sem a tua presença eu não arredo pé. Eu quero o Senhor na minha vida. Aleluia. Pode vir nisso, por favor. Eu disse ao Senhor: tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Davi declara: o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor me ouvir, eu vou lá e vou arrebentar. Se o Senhor me ouvir, eu vou lá e vou ganhar essa guerra. Mas o Senhor tem que ouvir as minhas súplicas. Se o Senhor não me ouvir, não tem jeito. Tu és, Davi declara. Sabe uma vantagem do rei Davi? Uma das vantagens, meu irmão, Davi não tinha vergonha de bater no peito, como se fosse hoje, falar assim: eu sou crente em Jesus, eu sou fiel a Deus. Davi não tinha vergonha disso. Tanto é que quando Davi recupera a arca da aliança, ele tira as vestes reais, e ele vem com o povo, comemorando no meio do povão. Por isso que a Bíblia diz que ele estava nu. Ele não estava nu, sem roupa, ele estava sem as vestes reais. Quando Davi sobe para o palácio, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, olha para Davi. Ela não foi lá comemorar a recuperação da arca, ela ficou de longe olhando. Que palhaço, que trouxa, como é que pode ser bobo desse jeito? Quando ele entra, está vendo como é que o diabo abusa? A própria mulher dele. Ele entra no palácio, Mical olha e fala assim: mas que bonito, hein? Que papelão que você fez, hein? Dançando igual no meio do povão aí. Deus olhou para ela e falou assim: seca, não vai ter filho, vai ser seca. E Mical não gerou. Mical, daquele tempo também, Davi já não teve mais o interesse por ela assim, né? Secou. O próprio Deus, meu irmão, não tenha medo de falar: é Deus que me dá, é Deus que faz, é Deus que abre porta, é Deus que abre e fecha a porta. Eu estou aqui por Deus. Quando você for, olha, eu vou te dar uma dica aqui: quando você for ao médico, tem muito médico abençoado aí, mas tem uns que só o sangue. Você fala: Senhor, que seja a mão do médico, a mão do Senhor na mão do médico. Que seja a mão, porque, gente, colocar a mão na gente é um negócio muito sério. Nós não colocamos as mãos aqui para abençoar. Tem pessoas que colocam para amaldiçoar. Então você tem que entender isso aí. Então fala assim: Senhor, eu estou indo para uma consulta agora, para uma cirurgia, não sei, que a sua mão esteja na mão daquela médica, daquele médico, daquele dentista, sei lá, daquela pessoa ali, daquele cabeleireiro. Já notou que você vai no salão, a pessoa, conforme o procedimento, você vai ficar ali 1 hora, 2 horas com alguém pondo a mão na sua cabeça? E se essa pessoa ministrar alguma coisa? E aí? Como é que faz? Então, Senhor, guarda a minha mente, me guarda, ouça as minhas súplicas, e que a mão do barbeiro, a mão do cabeleireiro, a mão da cabeleireira esteja, as suas mãos estejam nas mãos daquela pessoa para tocar em mim. Meu irmão, tem que ser assim. Pode ir, Vinícius, por favor. Ó Deus, ó Senhor, fortaleza da minha salvação. Davi estava dizendo assim: a minha salvação tem que ter uma fortaleza para proteger, senão eu perco. Ele é a fortaleza da minha salvação. Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Acabei de falar de cabeça aqui. Acabei de falar. Meu irmão, a guerra acontece aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Dizem que quando uma pessoa descobre que ela recebe notícia que ela tem câncer, diz que muita gente que recebe a notícia já estava com câncer há muito tempo e não sabia. Então ela estava agindo normalmente. Quando ela recebe a notícia, ela começa a passar mal. E ela não estava passando mal antes, mas o impacto emocional é grande. Você recebeu a notícia dessa, concorda comigo? Mas as pessoas que olham e falam assim: é mesmo? Eu vou vencer isso aí em nome de Jesus, que são positivas, são da fé, elas vencem com mais facilidade. Davi sabia: eu vou para a guerra, eu vou, mas o Senhor é a fortaleza da minha salvação. Meu irmão,
não vá para a guerra se Deus não cobrir a sua cabeça no dia da guerra. Cobre a minha cabeça com o teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Coloca a tua mão aqui, me protege. Me protege dos dardos inflamados de Satanás. Os dardos são pensamentos, gente. Que guerra é essa que você está vivendo? Se você só apanha. Você apanha o tempo inteiro, só leva pancada. Eu vi um pastor fazer um negócio uma vez. Eu estava chegando a tempo da verdade ainda. Foi antes. O pastor falou assim: vou ensinar uma coisa para vocês. Chama o diabo para uma conversa. E eu fiquei olhando, né? Porque eu tinha vindo aqui processo de libertação. Fala: Satanás, vem aqui. Vamos fazer um acordo. Eu falei: já não gostei. Vai fazer acordo com o diabo? Vamos fazer um acordo. Eu estou aqui, você está aí. Eu não mexo com você e você não mexe comigo. E estamos resolvidos. Eu falei: não gostei desse trem. E aí depois eu passei a ensinar. E ensino para vocês. Chama o diabo para a conversa. Vem cá, cão. E não vai conseguir passar daqui não. Aqui tem um muro de fogo. Você não passa não. Só quero te avisar um negócio. Não tem esse negócio de você não mexe comigo, eu não mexo com você não, tá? Eu vou mexer com você. Eu vou te perseguir, porque o Salmo 18 diz que eu vou te perseguir, que eu vou te alcançar, Satanás. Pastor, se eu falar um trem desse, acho que eu nem durmo. Não, deu até um trem na espinha aqui agora, pastor. Falar um trem desse. Meu irmão, o diabo está deitando e rolando e as pessoas estão aceitando. Salmo 140. Agora versículo 8, por favor, Vinícius. Não pode ir para o 9. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Ele pede para Deus cobrir a cabeça dele, né? Mas dos inimigos, cubra a cabeça deles, o resultado das palavras que eles estão falando contra ele. Então, se é amaldiçoado, então que a maldição alcance ele. Porque Davi sabia, o poder da vida e da morte está na língua. Eles vão comer daquilo que eles estão falando. Essa aqui é a realidade. Essa é a realidade. Pode vir isso. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Eu vou te ensinar uma coisa aqui. Tem problema na sua vida que não pode mais se levantar. Chega de viver o mesmo problema todo ano, todo mês, toda época do ano, o mesmo problema. Esse problema tem que cair e não pode mais se levantar em nome de Jesus. Chega, não basta. Que capeta é esse que todo mês de maio, todo mês de agosto, todo ano, lá vem ele de novo com você com o mesmo problema, está amarrado, está repreendido, sai para lá em nome de Jesus. Aqui não. Põe o dedo na cara do diabo e fala assim: foi a última vez, Satanás. Foi a última vez, em nome de Jesus. E prepare-se para a guerra. Porque você não está achando que você vai afrontar o diabo, e o diabo vai olhar para você e vai: tá bom, eu vou ficar aqui na minha e tal. Você não está achando isso não, né? Ele vai querer te afrontar também. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, pode ir no 12, por favor, Vinícius. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Você está necessitando de quê? Paz, salvação, cura, financeiro, emocional, sentimental. Deus vai sustentar a sua causa e o seu direito, né, irmão Márcio? É direito, Deus vai sustentar. Grava isso aí: o Senhor vai sustentar a causa do oprimido e o direito do necessitado. O Eltânia Arruda, Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, eu comento o nome do pessoal que comenta aqui, aí eu comento, mas não dá para ver todo mundo não, então os que aparecem aqui eu comento, tá bom? Deus abençoe, do Facebook. E o pessoal do YouTube eu não estou vendo quem está conectado agora. Mas você está no YouTube, você pode, depois que terminar a gravação, você pode colocar o pedido de oração embaixo, que nós vamos colocar no nosso grupo de intercessão. Versículo 13, Vinícius. Qual o objetivo de tudo isso, de Davi ganhar essa guerra? Qual o único objetivo? Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Qual o objetivo? Glorificar o nome dele.
declarar que só Ele é Deus, declarar que só na presença dEle tem vitória, declarar que só na presença dEle tem libertação, declarar que só na presença dEle tem salvação. Fica de pé.